Olá, meu nome é Sérgio Scami, poucos me conhecem. Faz 16 anos comecei com o Somos Todos Um. E devo dizer que muitos anos antes, o responsável por esta minha decisão, sem querer jogar confete, foi um tal de Wagner Borges, aqui presente, grande amigo meu. Em 1989, na Carlos Petit, aqui em São Paulo, eu tive a sorte de conhecê-lo, de fazer os vários cursos junto com meu filho. E agora estou aqui com ele porque conseguimos finalmente fazer uma parceria, algo que una muito mais ainda o Wagner Borges ao Somos Todos Um, o IPPB ao Somos Todos Um, e que isso tenha vida longa. Por quê? Porque nós queremos divulgar cada vez mais e melhor as coisas importantes da espiritualidade universalista, da qual ele é o maior patrocinador em sentido absoluto. Então, este é o primeiro passo, a primeira vez que a gente vai sentar junto, né? Alegria infinita, vocês não sabem, mas eu estou que nem um namorado que vai casar, com uma mulher fabulosa. Não vamos casar. Já estamos casados na eternidade, né? Nas outras dimensões, nas múltiplas dimensões. Então, o tema de hoje não tem tema. É mais uma apresentação no formato. Nós deveremos fazer cerca de 15 minutos de conversa, né? E teremos um espaço grande, um espaço aberto. Deixaremos o e-mail no final do texto, no final do vídeo. E vocês poderão colocar suas perguntas, suas sugestões de pauta, que nós iremos ler. E, dentro do possível, iremos preparar nossas entrevistas. Não é, querido? Bom, Sérgio, que legal estar aqui. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo. Eu conheci o Sérgio em 1989. Eu ainda morava no Rio de Janeiro. Ficava uma semana lá e outra semana aqui em São Paulo. Era lá na Carlos Petit, a Rua da Caixa d'Água, na época no Espaço Reviver, que patrocinava os cursos meus de saídas do corpo aqui em São Paulo. E eu conheci o Sérgio lá naquela ocasião, fizemos uma grande amizade. E o Sérgio colocou logo depois, com o advento da internet, anos depois, o Somos Todos Um no ar, que é um sucesso absoluto, talvez o maior site holístico e alternativo e espiritualizado do país. Nas viagens que eu faço para cursos em outros estados, muita gente fala assim: olha, Wagner, eu te vi lá no Somos Todos Um, eu li um texto seu, que legal. E eu estou lá desde o início do site, são 16 anos, jogando os textos lá, que falam de espiritualidade, vida após a morte, saídas do corpo. E aí, quando o Sérgio me convidou para a gente fazer esse boletim assim quinzenal, para bater um papo sobre algum tema, eu fiquei muito contente, falei, vamos fazer, Sérgio. E a cada 15 dias a gente joga um vídeo contendo algum assunto. Hoje é um piloto, uma abertura explicando esse projeto. Uma apresentação. Já no próximo programa, estava conversando com o Sérgio, vamos falar sobre experiências fora do corpo. Aquelas sensações que as pessoas têm de acordar e não conseguir se mexer. A pessoa tenta gritar, não sai som nenhum. Tenta abrir os olhos, não consegue, fica apavorada. E eu sei a explicação para isso, porque eu tinha muitas dessas experiências de paralisia quando eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 54. Então, ao longo desses quase 40 anos trabalhando com essa temática, eu fui percebendo várias nuances dessas paralisias noturnas. E muitas delas estão associadas às saídas do corpo. Então, no próximo programa, nós vamos falar especificamente disso. Hoje, nós deixamos como um bate-papo inicial, e eu estava falando com o Sérgio. Vamos fazer um bate-papo bem descontraído. E uma coisa assim que chama a atenção é que espiritualidade não é uma doutrina, um lugar onde você vai. Não, espiritualidade é estado de consciência. É o que você pensa, o que você sente, o que você faz, é o seu caráter. E antigamente, Sérgio, dentro do contexto hermético, do ocultismo, oriundo do Antigo Egito e da Antiga Grécia, que permeou a Europa
e chegou até os nossos dias, de forma hermética, esotérica, se falava muito de uma coisa importantíssima, chama-se caráter de luz. O que é isso? Aqui na Terra, quando nós falamos assim, fulano, fulana tem caráter, significa uma pessoa firme de propósito, honesta, verdadeira, consciente, né? Entretanto, existem pessoas que têm esse caráter diante do mundo, porém diante do invisível elas tremem, como o meu próprio pai, o seu Valdemar, que hoje está com 84 anos lá no Rio de Janeiro. O seu Valdemar, uma das pessoas mais íntegras que eu conheci, pessoa de caráter, honesto, verdadeiro. Ao longo da vida eu vi esse homem, meu pai, ser sacaneado diversas vezes e eu nunca vi ele reclamar. Eu sempre vi ele transcender aquilo. Ele sempre se diz assim, materialista em relação às coisas, mas com conteúdo de consciência muito legal. E o que acontece, Zé? O meu pai, esse cara de caráter, morre de medo do invisível. E a vida inteira, o meu pai sempre me disse, eu sou materialista, eu sei que você gosta da parte espiritual, sua mãe é evangélica, eu não me incomodo com as opções de vocês, desde que vocês não me incomodem com a minha opção de não seguir nada. Então meu pai a vida inteira sempre se disse materialista. Alguns anos atrás eu descobri que o meu pai tem medo do escuro. E aí eu fui conversar com ele, pai, cara, você disse que não tem nada, mas você tem medo do escuro. Mas se não tem nada no escuro, você tem medo do que então? Ele falou assim, eu sei que não tem nada, mas vai que tem. Então o que eu descobri? O meu pai, assim como milhões de outras pessoas, criou uma zona de conforto na mente dele para dizer que nada existe. E ele não atravessa essa zona de conforto, porque ele tem medo que se atravessar, ele vai descobrir coisas que vão ter que fazer com que ele repense a vida inteira. Então ele diz que não acredita como uma forma de inércia. Então milhões de pessoas dizem que não acreditam em nada invisível espiritual, mas basta colocá-las no escurinho e você fazer um barulhinho para elas gritarem. Basta colocar elas num avião que está com a turbulência, elas são as primeiras a fazer uma prece. Então elas não são materialistas, elas criaram uma zona de conforto. Então, voltando ao caráter, meu pai é uma pessoa de caráter, né, é capaz de enfrentar qualquer adversidade, mas não é capaz de enfrentar o medo dele. Então isso é o caráter de um homem da terra. Iniciaticamente falando, espiritualmente falando, caráter de luz é quando a pessoa tem um caráter aqui, porque isso é básico para qualquer estudante espiritual, ser do bem, ser da luz, ser correto, ser honesto e verdadeiro, fazer o bem. Isso independe de doutrina, é caráter da pessoa. Mas o que é caráter de luz? É a coragem que a pessoa tem de vencer a si mesma. Não somente as coisas do mundo, mas mergulhar dentro dela e descobrir as coisas estranhas e trabalhar em cima, vencer o dragão interno do próprio ego, né? Para despertar a própria consciência, você tem que ter um caráter, uma coragem enorme. E a outra, a coragem de você vencer o medo do invisível, notadamente nas experiências fora do corpo. O que aconteceu com os iniciados dentro das iniciações dos grandes templos de outrora? Eles eram submetidos a certas provas nas suas iniciações, e uma delas era a saída do corpo. Para quê? Para perder o medo do invisível, perder o medo do mundo espiritual, o medo das presenças extrafísicas, e perceber que o mundo não é somente a parte material, e não é somente comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. Então, quando você fala caráter de luz, é alguém que no mundo físico tem um caráter sadio, que todo mundo conhece, mas ele tem um caráter de luz para enfrentar o dragão do ego dentro dele mesmo e o invisível nas saídas do corpo ou em suas experiências parapsíquicas, na meditação, por exemplo, quietinho. Então, caráter de luz significa, eu estou no mundo, preciso vencer as provas de fora, mas eu também preciso vencer as provas de dentro, e eu não temo o invisível porque eu não nasci, eu entrei no corpo, eu já estava vivo antes como consciência espiritual, entrei no corpo, estou aqui dentro desse envoltório que me serve de aprendizado e ao qual eu preciso cuidar direitinho para poder evoluir através dele aqui, mas uma hora, quando esse envoltório cair, eu vou continuar vivo do lado de lá, porque tecnicamente falando, Sérgio, eu sigo o ensinamento do Krishna com a Arjuna no Bhagavad Gita. O espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Ele não tem como nascer porque já existia antes, não tem como morrer porque ele continua existindo depois da passagem do corpo. Então, esse entrar e sair, essa consciência que a gente tem durante a encarnação, isto é caráter de luz. Não é uma doutrina, não é um condicionamento, um dogma.
é nível de consciência, e particularmente eu acho que muitos de nós já trazemos esse nível de lá para cá, de forma intuitiva, através de desenvolvimentos em vidas passadas. E outra coisa legal, não só vidas passadas, mas o período entre as vidas, quando nós estávamos no plano extrafísico, como espíritos desencarnados, livres, isso também tem um aprendizado. E às vezes, Sérgio, nas saídas do corpo que eu tenho, eu lembro coisas, não de outra vida, mas do período entre. E isso é legal pra caramba, porque reforça o que você está fazendo aqui, você descobre qual é a sua missão, sabe? Você sabe aqui embaixo. E outra coisa muito importante, uma pessoa com caráter de luz, independente da linha espiritual que ela goste mais, Sérgio, ela pode ser espírita, ela pode ser ocultista, teosofista, ela pode ser projeciologista, conscienciologista, conscienciólogo, o nome que o pessoal quiser chamar, ela pode ser de qualquer área, né? Isso não importa, eu estou falando de caráter de luz, o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa e o que ela faz no mundo. Porque na hora da morte da gente, Sérgio, quando a gente sair do corpo, espiritualmente, ninguém vai perguntar a gente qual era a sua doutrina, qual era o seu time de futebol, sua política. Não, a pergunta é: o que você fez da oportunidade aí embaixo de ter descido? E outra, para a gente com acesso ao conhecimento espiritual, a oportunidade é maior ainda e a responsabilidade é maior, porque quanto maior o nível de conhecimento, maior o nível de responsabilidade de alguém. E nós estamos aqui nesse planeta estudando alguns temas que boa parte da humanidade ainda desconhece. Bilhões de pessoas não sabem o que é um chakra, uma aura, um corpo espiritual, uma consciência. Bilhões de pessoas entram na vida, trafegam durante alguns anos, desencarnam, somente sobrevivendo sem acesso a algo maior. Nós estamos tendo esse acesso, e isso é muito importante para a evolução da gente, porque abre novos horizontes. Mas entenda, eu não estou falando de uma doutrina, e você, por exemplo, está frequentando um lugar, você se aborreceu, a ideia daquele lugar já não bate mais com o que você quer, saia, vá para outro lugar que você achar que bate mais com você, que tem mais a ver com a sua praia. E se não tiver lugar nenhum, que seja você mesmo aí dentro, quietinho na sua meditação, solitário em casa, e dentro de você. Isso não é uma doutrina, isso é o caminho espiritual. Ele não é no Oriente Antigo, nem no moderno Ocidente, ele é dentro da consciência da gente, no centro do coração, Sérgio. Então, ninguém precisa fazer uma viagem para o Himalaia ou o Antigo Egito para poder descobrir o que está dentro dela mesma. Agora, uma viagem pode ser que se a pessoa vá com um viés cultural, de observar outra cultura e abrir a sua mente, pode ser que isso traga novos elementos para que ela questione dentro dela e mude um monte de coisa. Mas mudança é sempre dentro da gente. E uma coisa também, Sérgio, que é um ensinamento celta que eu gosto muito, se diz assim: quando você toma uma decisão, você abre espaço, porque você mudou a vibração. Então, por exemplo, no meio de um arvoredo, uma árvore se destaca, ela é mais alta. Então, à distância, você vai ver essa árvore antes de todas. Você está visível. Quando alguém começa a despontar espiritualmente em algum nível, ela começa a fluir. Então, ela começa a ser vista. Começa a chamar a atenção, tanto de mentores espirituais que vão procurar ajudá-la, mas também tem a turma do outro lado, negativa, que vai pressioná-la, tentando evitar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Isso faz parte. A Terra é um planeta de dualidades e a gente tem que se cuidar com isso. Mas cada vez que a gente toma uma decisão, a gente abre um espaço em torno, porque nós mudamos algo. E quando a gente muda o espaço, nós ficamos visíveis. E ao ficar visíveis, nós estamos sob a ação da luz que nos observa, mas também de outros seres que às vezes nos incomodam com ataques espirituais, e todo mundo sabe disso. Num dos próximos programas, inclusive, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ataques espirituais, Sérgio. Como entidades grossas obsidiam as pessoas, e não adianta botar a culpa nos espíritos, porque semelhante atrai semelhante, e se a pessoa deu mole, o problema é dela. Vai atrair alguém, mas a abertura está dentro dela. Então, vamos falar nisso também, porque não se iluda, pessoal. Ao tentar fazer algo bom, você tem todo o apoio do alto, do céu e da luz. Mas aqui embaixo, você também tem todos os obstáculos para a realização daquilo. Por isso eu digo, tem que ter caráter de luz. Não é só o caráter de um ser humano normal. Caráter de luz, força para vencer a si mesmo, força para vencer as pressões do meio. E eu lembro novamente do Krishna, no Bhagavad Gita, falando com o Arjuna o seguinte: os cadáveres caídos ali, o Arjuna falou assim: eu não vou lutar mais, meus amigos estão mortos.
Aí o Krishna fala assim, levanta e luta, guerreiro. E outra, não se lamente, porque todos esses que tombaram aqui não morreram, apenas saíram dos seus corpos perecíveis, eventualmente vão voltar, vão sair e são imortais. E aí o mantra disso é, não se lamente. Então, para a gente que está aqui embaixo, passando por diversas provas, dificuldades, o mantra de hoje é, não se lamente. Desenvolva recursos sadios para você transcender isso, vencer e passar por essa prova da melhor forma. Esse é o piloto inicial do nosso programa. Nós vamos falar disso bastante, eu falo bastante disso. É uma alegria. Olha, gente, quando ele fala, os outros têm que calar, porque não tem condição. Não tem condição. Ele é um poço de sabedoria, uma alma que se doa com uma clarividência excelente, com uma intuição extraordinária. Um dia, depois de 40, 50 vidas, eu vou para manter o site do Somos Todos, o Sérgio rala pra caramba, olha, esse cara trabalha e ajuda milhares de pessoas, hein, Sérgio? Não sou eu, tem o Rodolfo, tem um monte de o Rodolfo também, que é um parceiro no site, colaborador, todo mundo se sacrifica. E é o que é bom, não tem problema. Só uma notícia, ontem foi o que anima a gente, foram 144 mil visitas, média de 9 minutos no dia. Caramba, olha que legal. 140, o melhor resultado da vida do site. Então tem alguma coisa que mostra que está acontecendo. Né? Vamos com esse caráter de luz em frente, incorporar. E agradecer também ao Jefferson, que faz as filmagens aqui, ajuda a gente. Né? E gente, só para finalizar, nós temos todo esse clima de turbulência política no país, vai passar, como já tivemos outras crises, e às vezes fica muito pesado o astral, as pessoas polarizando de um lado para outro, e é claro, todo mundo tem o direito a ter sua opinião, liberdade de expressão, é óbvio, mas para você que estuda temas espirituais, opine, participe, mas sem envolver ódio em nada, sem botar emoções pesadas, sem ficar botando o teu ego nessa história toda, e pensamento ao alto para que ilumine todas as pessoas, para que o melhor aconteça para todo mundo, independentemente de raça, credo, partido político ou religião, que todo mundo cresça, porque o lance é caráter de luz.